Bom dia, rapaziada. Rapaziada, quais são as probabilidades para hoje, né? Bora ver aqui. Então, a gente começa sempre pela semana, né, rapaziada? Pela semana. Então, veja aqui, ó. O que nós temos na semana? Nós tínhamos uma FIBO, daí criamos outra, e agora criamos outra, correto? Então, para o preço cair na semana, basta que ele falhe isso aqui, pessoal, para despencar, para virar a tendência. Correto? Então, com base nesta ideia, a FIBO semanal que nós vamos trabalhar é essa daqui, certo? Então, aqui você vai marcar os seus possíveis alvos semanais, correto? Primeiro, o rompimento aqui, né, pessoal? Segundo, aqui embaixo, né? Esses são os alvos semanais, pessoal. Obviamente, isso aqui é um alvo também se ele vier para cima, tá, pessoal? Também é um alvo, certo? Muito bem, né? Agora vamos ver, pessoal, nessa figura aí, o que o diário está nos falando. Vamos lá. O diário, pessoal, aquela tribo semanal significa esse movimento no diário. Bem? Então vamos ver aqui, ó, percebam, pessoal. O diário, eu sou a razão, tá vendo? Ó? Eu sou a razão. Então, talvez aqui eu tenha feito uma falha para cair. Aqui. Para retrair o semanal. Tá bem, ó? Esse é o primeiro alvo da semana, né? E talvez o preço venha nesse alvo aqui. E talvez ele rompa. E talvez ele vai para o topo. Eu não sei o que ele vai fazer ainda. Pelo que o diário está me falando aqui, pessoal, ó, você vai olhar, Nando, ele rompeu, pode ir lá. Pessoal, este cara aqui, na minha opinião, ele não é só um teste, tá? Aqui, a falha aqui aconteceu aqui, ó. Nesse cara aqui, ó. Esse é a razão micro. Então, para mim, ele rompeu e confirmou. Então ele pode ir. Mas percebe que o micro rompeu, confirmou, testou e ficou abaixo do macro. Tá vendo? Ó? Eu estou abaixo. Então eu posso estar querendo vir aqui, ó. Ou posso subir. Quando acontece isso, pessoal? Qual é a ideia? Né? A gente vai para quem? Para a gente ver isso? O 120, né? Então aqui, pessoal, eu vou pegar, ó, eu vou tirar essa linha do semana, não precisa estar aqui mais. Bom, isso aqui é só quando terminar a semana para mim saber o que é que houve. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar as linhas do, as linhas do diário, que são passíveis de teste, né, pessoal? Passíveis de teste. Então, veja, para mim é aqui, ó. Ok? O diário está nisso aqui, ó. Ele está preso aqui, ó. Tá, ó. Para mim, isso aqui é uma tendência. Para mim, isso aqui é um teste, e para mim, isso aqui ele não foi. Ó. Mas ele pode ir ainda. Por quê? Porque eu sou positivo e eu criei um movimento de pullback para ir. Tá bem? É isso que eu estou dizendo. O diário está me dizendo isso. Só que ele não deu sequência. Ó. Ele não deu sequência. Ele pode estar dizendo para mim, não, eu vou subir porque eu falhei, ou ele pode estar dizendo, não, eu testei aqui e não consegui, eu vim até o ponto de compra e não consegui. Mas a tendência é alta, então eu sempre vou acreditar que ele quer ir para cima. Mas veja, para mim saber se ele quer ir para cima, ou se, porque veja, pessoal, mesmo que ele desça aqui, ele não perde a tendência dele de alta. Ele só está recuando até um novo ponto de compra. Pode ser aqui, pode ser aqui, eu não sei aonde vai ser. Ou pode ser o teste na razão ou na mínima. Nós não sabemos, tá? Então, o que que a gente faz agora? A gente pega e traz a nossa fibra de trabalho, que é aqui, ó. Então eu já tenho as informações agora. O diário pode retrair esse preço para os alvos dele. Qual é os alvos dele? Aqui ou aqui embaixo. E também, pessoal, pode ser aqui, ó.
A gente nunca sabe. Mas se ele já veio aqui e não foi, ele pode vir aqui, tá bom? Então, essas linhas aqui, pessoal, eu não deixo elas marcadas, ó. Tá bom? Ó. Eu também não vou. Olha só, para mim, pessoal, os alvos são aonde? Ó, esse aqui, ó. Essa linha azul aqui do diário aqui, ó. Isso é um teste, tá? Do 120 que ele pode fazer aí, ó. Tá bom? Então agora eu vou no 120 ver se ele vai fazer esse teste. Vamos ver. Ó, pessoal, o 120 ele é uma tendência de alta, tá vendo? Ó, ó aqui houve um gap que rompeu. Daí ficou uma, duas tendências. Então, o teste, o 120, ele está aqui em cima. Ó. Então, o 120 fez um rompimento negativo. Ele está querendo trazer o preço para o teste de quem? Dele, que é onde, pessoal? Teste do 120 é aqui, ó. Mas ele pode trazer para o teste do diário, que é o teste do quê? Do diário para o preço fazer isso. Mas eu já sei que se romper, nós vamos fazer o quê? Vir para cá. Ó. Então, o que, que eu sei, não? Eu sei que neste momento o 120 quer fazer isso. Ó. Então, eu vou botar a linha do 120. Ó, o teste é aqui. Ó. Eu sei que é aqui o alvo desta queda, nesse momento aí. Tá bom? É aí. Veja, a tendência é alta, tá, pessoal? A tendência é alta. Agora, Nando, como é que eu sei que eu vou cair aqui ou que eu posso descer para cá? Porque, pessoal, veja, se o 120 inverter aquilo dele, ele vai querer levar nesse alvo aqui, tá? Ó, aqui embaixo, ó, tá bom? Esse aqui, tá certo? Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos olhar o 60. O que o 60 falou nesse movimento aí? Bora ver. O 60 só está descendo também, né? Então, veja, pessoal. O 60 é uma fibra de uma tendência de baixa, pessoal. Porque a última alta era essa. Ó, eu inverti, tá vendo? Ó? Eu sou uma tendência de baixa. Eu já perdi a razão. Olha aqui, ó. Eu sou alta, eu era a razão. Eu sou baixa, tá vendo? Ó? Eu já sou baixa. Então, no semanal, eu vou tirar essa linha aqui, ó, eu vou colocar uma linha sem que apareça em todos os gráficos, tá? Eu não gosto que apareça. Intervalo atual é aqui, né? Então, 120. Então, no semanal, pessoal, no 60 minutos, ele é baixa. Então, aquela falha do 120 diz para mim que o preço vai fazer isso. Ó. E podemos romper, né, pessoal? Vir para os altos maiores aí. Então, veja, pessoal. O DI é uma falha que o preço pode subir, mas está abaixo da razão. Ele pode ser uma falha para retrair, porque a tendência é de alta. Olha só. Então, aquela tendência do diário pode dar compra até aqui, ó. Agora eu sei que o 120, pessoal, é uma tendência de alta. E o ponto de compra dele, de teste, é aqui, um deles. Ok? Muito bem. Agora eu também sei que aquela falha do 120, ó, a falha do 120, pessoal, ó, que é uma tendência de alta, quer trazer para o ponto de compra dele, pessoal, que é aqui, ó, esses pontos aqui, ó, tá bom? É aqui que o preço quer vir. Então eu vou colocar uma linha aqui, ó, uma aqui, ó, aqui. Então aqueles 60 minutos quer trazer o preço para onde, pessoal? Para cá. Essa daqui eu vou tirar porque o 120 está marcando aí, né? Então, veja. Então, se a tendência do 120 é alta, mas a falha dele, pela inversão do 60, me diz que o preço vem para cá, então o preço tende a cair. Isso se a abertura do dia não acabar com isso, abrir aqui para cima, abrir aqui para baixo, abrir aqui no ponto de compra, né, pessoal? Não sei.
Mas, assim, o preço parou aqui, né? Então, é aqui que eu tenho que me ater, certo? Então, agora, pessoal, eu já sei, então, o que que eu sei, então, agora? A minha pré-análise diz o seguinte, pelo 120, até agora. O preço é tendência de alta, o diário é tendência de alta, o teste do diário é aqui, e o teste do 120 é aqui. Porém, porém, se nós invertermos isso daqui, nós vamos querer levar para o teste extremo do semanal, que é onde, pessoal? Aqui embaixo. Olha como fica fácil, né? Ó. Se o dia acabar aqui, eu sei que ele quer vir aqui, né? Então, até que o diário termine, pessoal, eu acredito em que movimento, não? Até que o diário termine pela posição do 120, o que que o preço tende a fazer? Ele tende a vir aqui, tentar ir, ou ele pode romper aqui, testar aqui, bater aqui, descer, falhar, pode subir. Mas veja, pessoal. Então, o diário está abaixo da razão dele, tá vendo? Ó? O diário está me dizendo que ele pode vir testar aqui, ó, tá bom? Aí, então eu acredito que o preço pode vir aqui para tentar subir. Se o preço do 120 inverter a fibra, pessoal, ele quer trazer aqui, ó, tá bom? É isso. Então, enquanto eu estiver nesta fibra, enquanto eu estiver nesta fibra, e nesta de baixa, que é a retração, eu acredito nesse movimento. Ok? Eu acredito nisso. Se vai romper aqui, eu não sei, né? Mas eu acredito nesses movimentos aí. Se ele já vier para cá, para cá. Agora, se eu inverter, pessoal, eu acredito nesse alvo aqui. Então, enquanto eu não inverter a fibra, eu acredito que o preço vai querer subir. Tá bom? Então, tudo que eu vender aqui, pessoal, tem alvos. Tá certo? Tem alvos aí. Tá bem? Então, diante desta, e o 60 já confirmou, né, pessoal? O preço vai descer, ó. O 60 confirmou que o preço, e confirmou esse rompimento aqui, ó. O 60 confirmou que o preço vai vir aqui, tá bom? Eu só não sei se ele vai testar lá em cima para vir, ou se ele já vem direto, ou se vai abrir aqui embaixo, ou se vai abrir aqui, não sei. Mas o 60 confirmou que vem para cá, tá bom? Se abrir aqui em cima, ele faz a falha. Mas mesmo assim, eu acredito nisso. Ó. Enquanto o 120 não fechar, mesmo que o preço começar a subir aqui, pessoal, ó, começar a subir, eu acredito que ele vai lá pagar, vai falhar e vai descer. Porque vai ficar um pavio aqui, ó. Tá bem? Vai ficar um pavio. Depois ele vem para o alvo. Então, é aí. Tá? Isso é a minha interpretação. Porque o 60 confirmou essa falha de 120. Tá bom? Então, veja. O 60 confirmou o 120 que quer trazer o preço. O 60 é baixa, pessoal. É tendência de baixa. Ele quer levar para os preços 120. Tá certo? É isso aí. Então, eu vou tirar essa linha aqui. Precisa daí. Ok. Então, eu já sei que o 60 confirmou, né? O 60 para ele dar a venda, pessoal, ele pode vir testar aqui, ó. Então, você tem que, então, aqui, ó. Aí. Você sabe que ele pode vir aí, ó, que é a razão dessa baixa. Tá bom? E os alvos, não? Os alvos são os alvos do 120 aqui. Tá bem? Agora, pessoal, eu vou ver a minha fibra. Eu já peguei a direção do preço, viu aí? Eu já peguei ela agora. Então, se eu já peguei a direção do preço, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou ver como é que eu vou operar. Eu vou lá no 10 minutos, ó. Olha aqui, ó. Aí o 10 minutos, eu sei qual é a fibra que eu vou operar para ver tudo isso que eu falei, né? Essa daqui, ó. Pronto. Essa daí. Então, o que que você analisa ainda? Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tô nela. Então, eu quero vender ela para vir nos alvos de baixo aí, no 120. Tá bem? É isso que eu quero fazer. Pronto, simples. Nando,
E se ela não dá venda, inverter, o que que ela quer fazer? Ela quer levar para os alvos de cima, que até que o 120 fecha, e estou esperando a falha para descer, entendeu? Porque a minha pré-análise, até que o 120 fecha, é queda, ok? Então, é isso aí. Ah, Nando, e se ele der romper aqui, der compra, eu vou comprar, pessoal, obviamente. Se ele não falhar, eu não vou fazer a venda. Mas eu já sei que se a fibra do 10 minutos inverter, ela vai querer levar lá. Ora, se a fibra do 10 minutos é baixa, a tendência do 10 é baixa, o que que ela quer fazer em relação ao 120? Ó, o que que ela quer fazer em relação ao 120? Se a tendência do 10 é baixa. E a falha do 120 está confirmada pelo 60. O que que a fibra do 10, que é essa daqui, quer fazer? Ela quer fazer isso, ó, vir para esses alvos aqui, ó. E se ela inverter, o que que ela quer fazer? Ela quer levar para onde? O teste aqui em cima, ó. É simples, pessoal. Só você saber que movimento que você está. E podendo romper e criando outra aqui, vai saber. Você nunca sabe disso, né? Então, dito isso, né, pessoal? As minhas linhas pré-marcadas, aí você coloca aqui de volta, correto? Ó. Agora, Nando, a pergunta, pessoal, a gente vai conseguir fazer os trades com base nessa análise, né, pessoal? Nós vamos conseguir fazer os trades com base nessa análise? Pois olha, pessoal, como é que a gente vai saber, né? Não sei. Se o premissas me der as entradas, pessoal, a gente vai conseguir fazer, né? Se o premissas não der as minhas entradas, a gente não vai conseguir fazer. Simples assim. Certo, meus amigos? Então é isso, pessoal. Não tem muito que ver, né? É, é assim que a gente vai tratar o preço hoje, tá bom? Então, a minha fibra é essa, olha aqui, ó. Pronto, ó. Tá aí, a minha fibra do 10 é essa. O movimento que eu vou fazer para trazer aqui é esse, tá aqui, ó. Ó. E aqui é a razão. Pronto, ó. Aí, tá vendo? Pronto. Eu vou aqui, ponho a minha linha e eu vou ficar esperando se vai ser possível fazer operações. Aí, ó. Acabou. Tá bem? Eu já sei que se o preço. Ah, não, se o preço abrir aqui para cima. Pronto, só a fibra é de alta. O que que o 10 quer fazer para mim? Ele quer testar onde? Ali. Ele quer fazer o que com 60? Quer vir na razão dos 60 para ainda assim o preço cair. É isso que ele quer fazer. Tá bom? Então, e se ele romper, não? Aí ele vai embora. Pronto. Não, se ele inverter, se ele me der a compra para ir até o alvo, pessoal, eu compro. Se não der, eu espero. Ah, Nando, rompeu lá, não sei o quê. Eu compro de novo, não tem problema. Ah, falhou, Nando, eu vendo. Por quê? Mas eu sei o que eu estou fazendo, pessoal. Entenderam? Porque se eu comprar na inversão, pessoal, ele quer levar aqui. E se ele falhar aqui, pessoal, nesse ponto, chega lá em cima, o 10 falha, o que que ele quer fazer, pessoal? Ele veio no ponto da venda para descer. Mas ele vai descer direto? Não, pessoal, ele vai batendo na fibra dele, vai confirmando, vai confirmando. Como o minuto faz na condução que a gente usa do trade, tá bom? Bom, dito isto, tá aí, eu vou tirar essa linha do diário aqui, que não precisa estar aí mais para mim. Ó, é só essa fibra mesmo, tá bem? Aí, acabou, ó. Estamos prontos para o que der e vier agora. É só aguardar o Premissas falar com você para você poder fazer trade. Tá bom? Nando, se vier um gatilho aqui e o 5 confirmar uma compra e tal, eu compro, pessoal, alvo aonde? Né? Por quê? A tendência é baixa, sim. Mas se o 10 me der a compra até aqui, pessoal, eu compro. Por quê? Porque eu sei que se chegar aqui e ele fizer a falha, ele vai querer trazer o preço para cá. Né? Nada, se ele já abrir nesses pontos aqui. Aí quando chega lá nesses pontos, você vai aguardar as falhas para tentar comprar, né? Se é que vai ser condições. Quem tem que falhar para você comprar, né? É esta fibra que chega lá, ó. A fibra que chegar aqui nos 10 minutos é que vai ter que falhar para você poder
comprar. Certo, pessoal? Porque até que o 120 feche, eu acredito neste movimento, ó. Ele pode até passar um pouco aqui, ó, o pavio dele, ó, tá? Ele pode passar aqui, tá, pessoal? Pode, tá bom? Mas enquanto ele não fechar, enquanto ele não fechar, ó, rompendo aqui, ó, eu sempre vou acreditar que ele quer subir, tá bom? Agora, para ele fazer o movimento de subida, os movimentos que estão chegando aqui, ó, os movimentos que estão chegando, eles têm que falhar, pessoal. Tá certo? Esses movimentos aqui têm que falhar. E falhar, e aí entra a história. Como que falha, né, pessoal? Tem que testar a razão, tentar romper, testar, falhar, subir, inverter. Então, pessoal, cada falha que acontece, você sabe o que você tem que fazer. É só aguardar. Se der trade, dá. Se não der, tchau. Não tem problema nenhum. Certo, meus amigos? Então tá bom. Vamos para o dia de hoje, né, pessoal? Vamos ver o que a gente vai fazer. Tá bem? Vamos pausar aqui a nossa. Pronto, pausei. E vamos aguardar a abertura, né, pessoal? Aguardar a abertura. Bom? Então, até mais. Porque e tem às vezes, pessoal, só numa retração dessa que às vezes você consegue fazer o quê? Bater sua meta, ó. Só na impulsão aqui, ó, do 10 minutos de pagamento dele, de repente, você consegue fazer o quê? Bater a sua meta. Entendeu? Mas você sabendo o que você está fazendo. Entenderam? Sabendo o que você está fazendo. Tá? Essa é a diferença. Tá bom? Daí, rapaziada. Voltando aqui para mostrar a entrada que eu fiz com base na minha pré-análise, né? Ó, entrei nessa falha aqui. Eu entrei nessa primeira falha aqui do minuto, tá, pessoal? Um arroz com feijão, só que ele foi e me tirou. Tudo bem. Era de um minuto só e eu tinha um alvo, né, pessoal? Aí depois eu esperei. Aí ele fez essa falha aqui. Aí eu entrei. Tá bem? E aqui foi nessa queda que a gente bateu a nossa meta. Agora eu vou ver para vocês com a condução do trade, como é que eu faço, como é que vocês sabem que eu faço, né? Primeiro eu disse que aqui o preço iria cair e o alvo era aqui, né, pessoal? Eu disse que esta fibra do 10 minutos, aqui, eu disse que esta fibra do 10 minutos na minha pré-análise, que era a fibra que ia trazer o preço para o alvo do 120. Não foi isso que eu falei? Aí eu disse que aqui eu tinha que esperar a falha para vender, ok? E ela aconteceu aqui. Quando chegou no extremo da fibra, eu fiz a venda aqui, nesta falha. Fiz a primeira nesse arroz com feijão, ele foi e me tirou. Me tirou não, eu saí, porque ele ficou verde aqui, ó. Aí eu saí, esperei ele falhar de novo para entrar, tá bom? E aí ele falhou de novo para entrar. Nando, e como é que você não saiu desse trade com esse 10 ficando verde? Como é que foi? Como é que você sabia que o preço ia continuar caindo? Pessoal, aí eu vou para quem, pessoal? Como eu sempre digo a vocês, eu vou para o 1 minuto. Olha aqui. Vamos ver a condução do trade no minuto. Olha aí. Olha aqui. Quando eu rompi aqui em cima, pessoal, ó, vou colocando as linhas aqui. Né? Ó, quando eu rompi aqui, eu fiz a falha. Aqui. Não, aqui, desculpe. Aqui, ó. Na razão, ó. Rompi, confirmei, começou a cair. Quando ele começou a cair, percebe. Aí eu começo a conduzir meu trade, ó. Criou essa fibra aqui, porque rompeu aqui, tá vendo? Daí ficou aqui, correto? Ficou aqui. Estou conduzindo o trade. Aí ele criou essa outra, ok? Aí a razão é aqui, tá vendo? Ó? A razão é aqui, ok? Ó, caiu, a razão é aqui, tá certo? Aí o que o preço faz aqui?
como eu digo para vocês, Nando, quando é que você sai do trade? Quando ele rompe, confirma, eu trago o stop atrás. Não é isso que eu faço? Então, quando ele rompeu e confirmou aqui, eu estava onde, pessoal? No meu ponto de venda. Então, eu botei aqui no zero, no ponto do stop e deixei. Aí, veja, o preço resolveu falhar a fibra dele e começar a cair. Né, ó. Aí foi embora, daí não voltou mais. E aí me deu a meta. Mas por que, não? Porque eu faço sempre a mesma coisa, pessoal. Rompeu, confirmou, stop atrás. Acabou. Se eu tiver errado, dane-se. Mas veja, por que que você põe stop lá atrás, né? Porque se você olhar o 10 minutos, pessoal, em nenhum momento ele falou que ia subir, ó. Olha aqui. Eu sou a coisa. Olha aqui. Devolvi, estou embaixo da razão, pessoal. Eu ainda eu tenho, tende a cair. Ah, Nando, ele devolveu esse gatilho, porque aqui tem um gap e não sei o quê. Aliás, aqui é o gap, né? O preço abriu aqui em cima, não. Tem um gap, ele poderia subir. Sim, poderia, pessoal, poderia. Mas quando o 10 minutos faz esse rompimento aqui, ó, se você olhar no 5, não era uma confirmação para subir, ó. Não é assim que a gente faz, pessoal? Não era uma confirmação para subir, ó. Quer ver, ó? Vou botar a linha aí para você ver, ó. Olha só. Opa, deixa eu botar ali. Ó, botar aí, ó. 5. Olha aí, ó. O 5 não era uma confirmação para subir, pessoal. O 5 estava na fibra de alta, certo? Havia rompido. E quando aquele 10 terminou, o 5 só tinha feito o quê? A falha, mas estava onde? Aqui, ó. Ele não confirmou a falha na razão, tá vendo, ó? Para subir. Então ainda era um pullback que poderia cair. Entenderam? Então, por essa razão, eu não abandono o trade. Por quê? Porque no contexto macro, pessoal, no contexto macro do 120, ó, eu estou muito bem colocado, ó. Muito bem colocado. Tranquilo. Já estava confirmado pelos 60 que o preço vinha aqui, pessoal. Você só tem que pegar a fila do 10 minutos e achar onde é o ponto de venda. Olha aí, ó. Ponto de venda perfeito, ó. Perfeito, ó, a razão aqui, ó. Olha aqui. Só espera a falha, pessoal, do cara que foi lá e cai. Pronto, acabou. Certo? Valeu, pessoal. Então é isso aí, rapaziada. Um abraço e até uma próxima, se Deus quiser.